Hoje é dia 9 de setembro de 2020, eu sou o Frei Gilvando Luiz Moreira, estou em Belo Horizonte e tenho a grande alegria de prosear aqui com meu grande amigo e irmão Fernando Francisco de Góes, que está lá na Prelazia de São Félix do Araguaia, no Mato Grosso. Bom dia, Fernando, que beleza poder conversar com você aqui, meu irmão, tudo beleza? Fernando, você está aí na Prelazia de São Félix do Araguaia, né? Sim, eu estou aqui na Prelazia de São Félix do Araguaia, exatamente. Olha, estou ouvindo bem, Frei, e a satisfação enorme é a minha poder conversar com esse homem desbravador, lutador, coerente e, no fundo, um grande profeta que a nossa igreja, que o nosso Brasil, que o nosso mundo precisa. É um prazer muito grande para mim poder conversar com você e partilhar um pouco as nossas caminhadas. Antes da gente conversar um pouco, como é que está sendo a sua missão aí na Prelazia de São Félix do Araguaia, conte um pouco para quem vai nos acompanhar através da TV Comunitária de Belo Horizonte e através também da internet, meu canal no YouTube e site, etc. Onde é que você nasceu, Fernando Francisco de Góes? Como é que foi a sua infância, sua adolescência? Por que você resolveu se tornar um frei carmelita durante vários anos, depois você deixou de ser frei carmelita e abraçou radicalmente a luta das crianças e adolescentes em situação de rua, se tornou andarilho, trecheiro, e agora sendo missionário aí na Prelazia de São Félix do Araguaia. Conte um pouquinho da sua história para nós, antes de você chegar aí na Prelazia de São Félix do Araguaia, a querida Prelazia do nosso grande Dom Pedro Casaldáliga. Olha, Frei, na verdade, o nosso grande Pedro, que é o nosso grande símbolo de esperança. Na verdade, eu sou de uma família de 7 irmãos, meus pais são sergipanos, nordestinos, e eu sou paulista, mas fui criado no norte do Paraná. Uma infância tranquila, trabalhando na roça, junto com os meus irmãos, e já desde pequeno eu tinha um chamado, uma vocação, muito por influência da minha mãe, para poder ser útil à sociedade, ou seja, ter um compromisso com a população carente. E então eu resolvi entrar no seminário com 13 anos, entro eu e mais um outro irmão meu, com o objetivo, na verdade, de ser padre. E assim eu fiquei 14 anos nos Carmelitas, fiz filosofia, onde nós nos encontramos no Nordeste, comecei a fazer teologia, mas depois que eu passei, que fiz o noviciado no Nordeste, conhecendo Dom Helder, método Paulo Freire, Padre Alfredinho, eu descobri que a nossa igreja, ela tem como finalidade ser uma igreja pobre para os pobres. E eu descobri que eu fiz voto de pobreza, mas eu tinha tudo e a mim não me faltava nada, enquanto a nossa população passava fome. Então eu resolvi abraçar uma vida mais radical. Assim que voltei para Curitiba, eu abracei a bandeira de luta de crianças e adolescentes, de periferia e das que moravam em situação de rua em Curitiba, e assim o trabalho continuou. E chegou um período, assim, aí você que está na luta sabe, aí chega o aparato policial, violência contra as crianças, assassinato, e isso para a congregação, para os carmelitas, na verdade, eles não concordavam, achavam que o meu papel não era estar nas ruas, nem na periferia, era exatamente estar rezando, estar fazendo uma pastoral mais a nível de pessoa, de grupos ou pessoas de classe social. E eu falei que não, porque se eu fizesse isso, eu estava negando o evangelho. E para mim, ser fiel ao evangelho e os votos de pobreza, obediência e castidade, que eu fiz, eu deveria estar exatamente inserido no meio do povo. Aí, entre muitas desavenças, eu cheguei à conclusão que entre a congregação, ou a ordem dos carmelitas e os pobres, se eu quisesse ser fiel ao evangelho, eu tinha que ficar com os pobres. E eu acabei saindo. Já morava numa periferia, numa favela que você conheceu, ajudou a construir, e ali eu fiquei trabalhando com as crianças nessa periferia e também com as crianças nas ruas. Qual o nome, Fernando? Depois, era uma época na década de 90 que teve muitos assassinatos de crianças e adolescentes em situação de rua. Até aparecia uma campanha, por favor, ou pelo amor de Deus, não mate as nossas crianças.
e era um período muito difícil, e as crianças de Curitiba começaram a me questionar. Eu, juntamente o grupo que fazia parte, a pastoral do menor, Fundação Fé e Alegria, dizendo, escuta, vocês têm casas e nós não temos, vocês ficam aqui um período com a gente, vocês vão para casa e vamos ficar aqui no frio, por que vocês também não arrumam a casa para nós? E o grupo assumiu um compromisso da gente poder arrumar um espaço. E esse espaço nós conseguimos uma chácara, era 6 alqueires, depois totalizou em 10 alqueires, e a gente começou a acolher crianças e adolescentes de Curitiba e região metropolitana para poder viver nesse espaço da chácara. E essa chácara era um espaço que eles queriam, um lugar com muito verde, a questão do meio ambiente, um lugar em convívio com a natureza e convívio com a terra, e também a distância das drogas. E assim a gente se organizou e criamos a chácara, e nessa chácara eu fiquei exatamente 22 anos. Só que durante a chácara eu via que nem todas as crianças e adolescentes aderiam, ou seja, era adepta à proposta da chácara. Também, por mais chácara que eu conseguisse abrir, eu não conseguia também acolher toda a população que vivia em situação de rua. E como eu tenho um lema que eu falo, se eu não tenho pão para todo mundo, e na verdade eu não tenho, eu também não posso comer um pão sozinho. E assim, na chácara, a gente começamos sendo acolhidos 12 crianças, no final tinha 100 crianças e adolescentes que moravam comigo, mas quando eu ia para as ruas de Curitiba, nas BRs, eu encontrava muitos trecheiros, andarilhos, e nas ruas também encontrava muitas crianças que não tinham espaço. Às vezes elas até queriam sair da rua, mas o nosso sistema capitalista, falta educação, falta moradia, então para os pobres falta tudo. Não que falta, é que não tem partilha, e a burguesia quer que de fato o pobre morra e viva sem nenhuma assistência. Aliás, os ricos querem tratar os pobres com o seu lixo, com aquilo que eles não querem mais. Aí eu cheguei à conclusão que eu deveria também fazer, já que eu não tinha espaço para todo mundo, que eu deveria também fazer uma experiência nas ruas. Então, depois de 22 anos de residência nessa chácara, eu falei para o grupo, olha, eu já estou aqui com vocês 22 anos. Se vocês não aprenderam nada comigo em 22 anos, eu posso ficar 100 anos. Vocês também não vão aprender nada. Então, a partir de agora, eu vou fazer uma experiência nas ruas e vocês têm que se organizar e tocar o trabalho. O grupo aderiu à proposta, graças a Deus, muitos ex-meninos abraçaram a causa, e até hoje eles tocam a chácara Meninos de Quatro Pinheiros. E eu fui fazer uma experiência de andarilho e também, ao mesmo tempo, morar nas ruas de São Paulo, exatamente na Cracolândia. Por quê? Porque é nesses lugares de maiores conflitos, como você vive aí, Frei, que Deus nos pede. Então eu fiz uma caminhada de 600 quilômetros, por quê? Durante essa caminhada eu precisava me humanizar. E um padre desumano, um profissional desumano não serve para nada. E hoje a gente nota que a nossa igreja, de um modo geral, é uma igreja muito desumana. E eu falei, para mim me humanizar e chegar bem leve, bem maneiro no meio do povo, eu vou caminhar. E assim eu caminhei 600 quilômetros em 22 dias, com apenas o necessário. Fui rezando, fui refletindo, e eu me alimentava muito quando eu me deparava com trecheiros, com andarilhos, e aí eu perguntava para mim, quanto tempo faz que esse cidadão não recebeu um abraço? Eu dava um abraço nele, rezava um salmo e fazia a escuta. E depois seguia a minha caminhada, e muitas vezes eu me alimentava com aquela história de vida, com tanto sofrimento, mas alguém que tinha muita esperança. Depois, um outro ano, eu resolvi percorrer o Brasil, de São Paulo até a cidade de Recife, de a pé e de carona, porque eu queria ver de que forma o poder público e a sociedade estava tratando a população em situação de rua. Então eu fiz toda uma caminhada aí em Belo Horizonte, Salvador, Aracaju, Recife e Maceió, e convivendo com essa população, não que eu ia evangelizar, pelo contrário, eu sempre fui evangelizado por essa população, mas pelo menos fazer uma escuta pedagógica, uma escuta amorosa, levar um pouco, buscar deles e partilhar com ele o nosso Deus da vida, e eu fazia muito isso a partir dos salmos. Então a escuta, a reza do salmo, trabalhei muito durante esse período que faz parte da minha vida, da minha identidade, a pedagogia dos sonhos. Então trabalhei a pedagogia dos sonhos
nas ruas do Rio de Janeiro, em Belo Horizonte, por onde eu passei, era uma forma que eu tinha de motivar as pessoas que os sonhos se tornaram pesadelo. Mas eu dizia, mas você tem sonho, você tem esperança, vamos tentar recomeçar tudo de novo? Aí eu dizia, sonhar pequeno e sonhar grande dá o mesmo trabalho, então vale a pena sonhar grande. E assim eu fui motivando, e as pessoas me motivando, essa população mais vulnerável, no sentido de dizer que enquanto tem vida, tem esperança. E que o nosso Deus é o Deus da vida, e que o nosso Deus não quer nenhum filho e nenhuma filha dele morando nas ruas ou sendo maltratadas. E o caminho era exatamente o caminho da organização, alimentar os sonhos, juntos, em grupo, em comunidade, lutar para construir na lei e muitas vezes muito mais na marra, para buscar um espaço de conclusão para todos e para todas. Fernando, meu querido irmão, fico emocionado e muito feliz ouvir você fazer essa rápida retrospectiva da sua missão, que é profundamente evangélica, espiritual e profética. Fernando, para ficar bem claro aqui para quem não tem alegria de te conhecer ainda, em qual favela, vila, que você disse que você começou a conviver com as crianças e adolescentes em situação de rua em Curitiba, e se você depois foi morar nas ruas de Curitiba, dormir lá se você chegou a ser preso, e depois queria que você falasse também como é que foi o seu roteiro. Você falou que você começou a marchar, a caminhar 600 quilômetros. Você saiu de Curitiba e foi para onde? E poderia dizer um pouco assim, você começou a caminhar em Curitiba, por onde você passou, quanto tempo você gastou até você chegar na prelazia de São Félix do Araguaia? Olha, Frei, na verdade, assim, a favela que eu morei, que você tanto conhece, é chamado Comunidade Profeta Elias, porque é o profeta que lutou por terra e o profeta que lutou por justiça. Então, morei 10 anos nessa favela e alguns anos também eu morei nas ruas em Curitiba. Então, a favela que eu morei, que é a favela que você conhece, Frei, é a favela ou Comunidade Profeta Elias. Profeta Elias porque foi um profeta de luta, um profeta de resistência e um profeta que não se entregou ao poder capitalista. E nessa favela eu morei exatamente 10 anos e alguns anos também eu fui morar nas ruas de Curitiba, para ser solidário, um grupo de crianças e adolescentes que fazia das ruas o seu habitat. E Curitiba, uma cidade muito rica, cheia de espaço, mas infelizmente para os pobres era negado ter um lugar para que pudesse conviver. Então eu fiquei nas ruas de Curitiba também, num sinal de solidariedade e também protestando, porque muitos têm mansões, e a maioria do nosso povo, pobre, não tem casa, tem que morar nas favelas, e pior ainda, tem que morar nas ruas. Então, assim, foi uma experiência, uma vivência muito importante para mim, porque eu fui refazendo a minha caminhada, e sempre perguntando para Deus o que é que Deus queria de mim. E sempre que eu via, ele dizia, vá para os lugares onde ninguém quer ir. E assim eu fui me convertendo, fui me humanizando para poder não ter mais, mas ser mais junto com essa população excluída. Depois de basicamente 40 anos morando em Curitiba, eu cheguei à conclusão que o meu prazo de validade terminou, o que eu tinha de fazer eu já tinha feito, e que também mais pessoas deveriam ter oportunidade de trabalhar na chácara e fazer aquilo que eu estava fazendo. Então, como durante 22 anos que eu vivi na chácara, eu e a equipe, eu consegui atender mais de 1.000 crianças de rua, e hoje, Frei, tem mini jovens que estão nos Estados Unidos, estão na Itália, estão em Londres. E por quê? Que eu brincava com ele e dizia, olha, a vida é dura para quem é mole. Claro que era brincadeira. Eu dizia, mas se você tem um sonho, você tem que correr atrás. Eu digo assim, o sonho, assim, a oportunidade está sempre no circulando. Então, nós temos que ficar atentos, nos preparar e abraçar as oportunidades que vão chegando. E assim eu fui motivando esses meninos, então, graças a Deus, muitos deles deram o voo longe.
Então, tem meninos, por exemplo, que criaram projeto social, tem meninos que hoje criaram banda, que são professores, que são assistente social, que são pedagogo, e uma coisa importante que a grande maioria deles penderam por uma área social. E eu dizia para eles, o que a chácara pede para vocês é solidariedade. Aquilo que vocês receberam hoje, por favor, partilhe quando vocês estiverem bem situados na vida. Também lembre que vocês saíram de um lugar muito difícil, da miséria, da pobreza, e que com certeza vocês vão se deparar com pessoas que estão nessa situação. Então, estenda a mão e ajude. Então, essa metodologia, graças a Deus, foi impregnada no coração, na alma desses adolescentes, e hoje eles estão fazendo a diferença por onde ele anda. Então, eu pensei, para mim agradecer a tudo isso a Deus e a Nossa Senhora do Carmo, que é a nossa intercessora, eu preciso fazer algo. Então, rezando, eu cheguei à conclusão que eu deveria ir de a pé de Curitiba a Aparecida do Norte. A minha bagagem, diz que a bagagem mede o tamanho da vaidade do viajante. Então, a minha bagagem era mínima para mim poder caminhar, e também o pássaro voa porque não carrega peso. E eu só tenho um corpo. Por que eu vou carregar um monte de coisa desnecessária e sabendo que o meu próximo do lado também está precisando? Então eu tenho que partilhar, eu não preciso ter excesso de nada. Só de amor e de solidariedade. E assim eu fiz 600 quilômetros em 22 dias, e também nesses 600 quilômetros, a minha grande preocupação era exatamente com os trecheiros. Porque se hoje falta políticas públicas para quem está em situação de rua, imagine para quem faz das ruas da BR a sua casa, o seu habitat. Então, me fazer presente um pouco na vida dessa população, rezar com eles, caminhar com eles, fazer refeição com eles, foi um momento muito forte da minha conversão e da minha humanização. Então, quando eu cheguei na Aparecida, eu estava tão repleto apesar de passar por momentos difíceis, assim, de miséria, de opressão, mas só ouvir essas histórias e partilhar com ele, isso me deu uma força muito grande para mim poder dar o passo seguinte, que era exatamente morar nas ruas de São Paulo e fazer um trabalho na Cracolândia. Toda essa caminhada que eu fiz foi exatamente para que eu pudesse me tornar uma pessoa humana, uma pessoa que não julgue as pessoas, mas uma pessoa que seja solidária, que conviva nos lugares mais difíceis, não para ensinar, mas para aprender e, junto com essa população, ajudar, trazer o reino de Deus para esse povo. Porque, infelizmente ou felizmente, onde existir justiça, Deus não pode implantar o reino de Deus. Então, para que a gente crie, comece a viver o reino de Deus, precisa que esteja justiça, precisa que ter partilha e precisa que exista igualdade. Fernando, na Cracolândia, em São Paulo, você morou lá nas ruas quase um ano, e de lá para onde você foi? Qual foi o percurso, por onde você passou e mais ou menos o tempo até você chegar na Prelazia de São Félix do Araguaia? Olha, Freia, assim, na Cracolândia, para mim, foi a experiência assim, que mais me desafiou. E digo para vocês e para quem vai ouvir esse nosso diálogo, eu dizia, mas o que é que eu vou fazer na Cracolândia? Como é que eu vou rezar com um povo tão desumanizado? Mas aí eu lembrei, se eu não conseguisse chegar àquela população mais desvalida da sociedade, eu não tinha o direito de rezar o Pai Nosso. Quando eu me deparei na Cracolândia, dizer para você e todo o pessoal que vai participar dessa nossa conversa, desse nosso diálogo, foi o momento mais difícil da minha vida, me deparar com seres humanos tratados pior do que lixo. E eu perguntei para mim, o que é que eu vou fazer num lugar desse? Como é que eu vou rezar com um povo tão desvalido, com um povo tão judiado? Mas me veio a resposta, se você não conseguir conviver com eles, você não tem o direito de rezar o Pai Nosso, e você também não pode receber a comunhão, porque receber a comunhão é exatamente você abraçar a causa do oprimido. E eu comecei devagarzinho me aproximando da Cracolândia. E eu lembro que a primeira ida que eu fui na Cracolândia, a primeira visita, eu fui com um grupo de missionários da missão O Caminho, e eu me deparo com um jovem de 15 anos
que estava sentado, muito desvalido, e ele pediu um copo de chá e 2 pães. E quando eu colocava o chá no copo desse jovem, caía, ele derrubava a cair, e esse chá me queimava. Então isso durou durante 3 vezes. Eu pensei, mas o que está acontecendo? E quando eu olhei para a mão daquele garoto, ele tinha perdido a sensibilidade de tanto riscar o isqueiro para acender o seu cachimbo, ele não tinha mais sensibilidade. Então ele não conseguia mais segurar um copo. Eu coloquei algum guardanapo, ele sentou e ele foi tomar o seu lanche. Então estar na Cracolândia para mim foi um desafio muito grande. Mas aos poucos, o povo de Deus, e ainda mais o povo mais oprimido, foi me colocando no meu devido lugar. Que eu sabia que o que eu poderia fazer lá exatamente era escutar, rezar salmo com eles, participar de algumas celebrações com o Padre Júlio, sentar junto com eles e muitas vezes fazer silêncio, olhando para ele, olhando para aquela situação. Quando tinha condições, eu retomava a história de vida de cada um, de cada uma. Trabalhava com eles a questão dos sonhos, fiz muitos projetos de vida para moradores da Cracolândia, e eles colocavam esse projeto de vida no seu bolso, e muito dizia, nossa, os nossos sonhos são tão pequenos, e nem isso a gente consegue realizar. E eu falei, não, você tem que ter esperança, você tem que confiar em você, não entregue os pontos, vamos se unir em grupo, em comunidade, buscar um tratamento para você, e com certeza você vai sair dessa. Então, assim, foi um período, assim, de muito desafio, mas de muito aprendizado para mim estar na Cracolândia, basicamente quase que 2 anos. E depois da Cracolândia, eu resolvi percorrer o Brasil, basicamente mais 1 ano e pouco. E percorrer o Brasil para passar nas capitais e observar como andam as políticas públicas para quem se encontra em situação de rua. Então, de São Paulo até a cidade de Recife, eu pegava um pouco de carona e um outro pedaço eu fazia a pé. E quando eu fazia a pé, porque eu ainda estava cascadura. E para mim caminhar mais leve e mais humano, eu precisava me encontrar com os trecheiros. E a sua dinâmica de vida, a sua realidade, fazia com que eu partisse para um projeto de conversão e também buscando a minha humildade e a minha humanidade para chegar nos lugares pelos quais eu ia passar, mas chegar de uma forma tranquila e de uma forma leve. E quando eu caminho e me deparo com os trecheiros, eles me dão muita força, me dão muita luz e me ajudam na caminhada. Então eu fiz uma caminhada assim muito, passando por vários lugares, por realidade diferente, em contato, por exemplo, com o mundo dos grupos que estão ligados, infelizmente, à droga, mas eu ia para fazer uma escuta, para conversar com eles e dizer para ele que um outro mundo é possível, um outro tipo de realidade é difícil, que a gente tem que viver para fazer o bem para o outro, que o nosso Deus é um Deus da vida. Também trabalhei nesse trajeto com mulheres que estavam em estado de prostituição. A princípio, elas pensavam que eu ia fazer um programa com elas. Quando eu olhava para mim, elas viam que eu estava muito mais pobre do que elas, e elas que precisavam me ajudar. Então, assim, foi uma caminhada que eu fiz até chegar na Prelazia, uma caminhada que me ajudou a humanizar, que ajudou a eu me encontrar comigo mesmo, me ensinou a valorizar a vida, a minha vida, e valorizar a vida das pessoas que não têm vida. Enfim, foi uma caminhada assim que me deu muito gás e que me deu muita esperança, apesar de todo o sofrimento, mas o nosso Deus é o Deus da esperança. E a gente vive num Brasil muito rico e o mundo tem espaço e tem comida para todo mundo. Então a nossa missão é o que você tanto faz aí, Frei, é buscar justiça e dignidade para o povo que mais precisa. Fernando, e aí, antes de você chegar na Prelazia de São Félix do Araguaia, no Mato Grosso, querida Prelazia de Dom Pedro Casaldáliga, você passou também pela Diocese de Barra, na Bahia, encontrou com o bispo Dom Flávio Cápio, e foi de lá que você foi. Por que da Bahia, da Diocese de Barra, ao lado do Dom Cápio, tocou no coração para você ir para a Prelazia de São Félix do Araguaia? Olha, Frei, para conhecer Dom Cápio, para mim, assim, era também buscar sentido para a minha vida. Já dizia José Comblan
que a gente precisa morrer na sombra de um profeta. E como Dom Caprio é um profeta, então eu fui conversar com ele, fiquei, na verdade, 2 semanas com eles para conviver e rezar com ele. E foi, assim, um tempo muito... um tempo que se multiplicou, também junto com a Mônica, foi muito importante. E lá, vivendo na Barra, a Mônica me convidou para que eu viesse exatamente para a Prelazia, porque ia ter a Romaria dos Mártires da América Latina. E há muitos anos que eu tinha vontade e necessidade de participar dessa Romaria. E assim, eu fiz esse trajeto com ela. E vim para a Romaria, já abastecido de ter vivido lá na Barra, com Dom Caprio, com a Mônica. E quando eu chego na Prelazia, aí eu lembrei do tempo nosso de Curitiba, que a gente ouvia falar muito em Dom Pedro. Dom Pedro foi buscar o título de cidadão honorário em 85 em Curitiba. Com esse título, garantia que ele não poderia ser mais expulso do Brasil, porque ele se tornou um cidadão honorário do estado do Paraná. Então, quando eu cheguei em São Félix, assim, o meu coração acelerou, e vendo assim uma história de igreja, uma igreja progressista, ou seja, uma igreja dos pobres e uma igreja profeta e uma igreja de Deus. E o Pedro, como essa grande luz, e juntamente com ele, Dom Adriano e tantos outros agentes de pastoral, muitos deram a vida pela Prelazia e muitos estavam caminhando, remando o seu barco para poder fazer com que a Prelazia nunca perda o seu rumo. Então, aqui na Prelazia, eu fiquei basicamente 1 semana na Prelazia, convivendo e conversando, e também, assim, fazendo memória de tudo aquilo que eu tinha escutado da Prelazia, e naquele momento eu tinha o privilégio, tinha a graça de Deus de estar na Prelazia para poder conhecer mais toda aquela realidade e ver o que também, quem sabe, o que eu poderia estar fazendo. Fernando, quando você lembra que dia precisamente que você chegou aí na Prelazia? Você chegou inicialmente em Ribeirão Cascalheira, onde está o Santuário dos Mártires, e conta para nós um pouco, que dia que você chegou e aí como é que tem sido o seu percurso aí na Prelazia, se você chegou a conviver um pouco assim presencialmente também junto com Dom Pedro Casaldáliga, e até chegar agora, que nós recebemos recentemente a notícia que você resolveu e aceitou ser ordenado padre. Parece que está marcado agora para o próximo dia 1º de novembro de 2020. É isso mesmo? Conte um pouco isso para nós. É isso mesmo, Fê. Então, eu cheguei aqui eu lembro que a primeira cidade que eu desci foi a cidade de Confresa, que fica a 30 quilômetros da cidade de Porto Alegre do Norte, onde mora o bispo. Eu dei uma passada em Confresa, mas a cidade que eu fiquei mesmo foi Porto Alegre. E eu lembro que nós chegamos aqui num sábado, depois de fazer uma caminhada de vários dias de ônibus que quebrou no caminho, e chegamos no sábado. Se eu não me engano, foi dia 12 ou dia 13 de julho de 2016. Então, aí, e nesse período estava acontecendo aqui na Prelazia, o início da escola missionária. Essa escola é fruto do trabalho do padre José Comblan. Então, Dom Adriano estava implantando na Prelazia a escola de missionários e missionária. E eu participei alguns dias dessa escola, fiz algumas visitas, o bispo me trouxe aqui em Confresa, me levou em alguns lugares para que eu pudesse estar conhecendo. Então, assim, eu fui descobrindo na Prelazia que eu poderia também conviver aqui na Prelazia, aprender muito mais do que ensinar, mas eu poderia partilhar um pouco da minha caminhada que eu havia feito há vários anos. E o bispo falou, você tem muita experiência de vida, de trabalho comunitário. Aí aqui tinha a escola de teologia, que é chamada Escola de Teologia Pedro Casaldáliga, que é parecido com o DEPA, lá do Nordeste do Recife. E eu vi, assim, estar na Prelazia, num chão sagrado, lugar de tantos mártires, e eu também poderia estar contribuindo. Aí, 1 semana depois, nós fomos em Romaria para Ribeirão Cascalheira, e quando eu chego em Ribeirão Cascalheira, assim, no santuário, se deparar com tantas pessoas a nível de Brasil e de mundo, de América Latina, que deram sua última gota de sangue
em busca de justiça. Então, assim, acelerou meu coração e eu cheguei à conclusão que eu poderia, de fato, fazer uma convivência aqui na Prelazia para poder colaborar um pouco com essa igreja peregrina, com essa igreja profética. Então, assim, participar da Romaria e ficar 2 dias lá com tanta gente do Brasil e do mundo inteiro, e diante de sangue, a gente vê a camisa ainda cheia de sangue do padre João Bosco, e assim, mas um momento muito forte dessa Romaria foi quando chegou o bispo Pedro. Ele chegou tão debilitado que quando chega o profeta, todo mundo fica inquieto, e todo mundo invadia em cima desse carro e queria pegar, e o pessoal não queria, mas não tinha jeito, o profeta não foge do seu povo. Então foi um momento muito forte, o bispo Pedro debilitado, numa cadeira de roda, olhava para todo mundo, aquele olhar de esperança, aquele olhar para a fé, e ele ficou o tempo inteiro sentadinho na sua cadeira, diante de muitas pessoas, falando com ele, tirando foto com ele. Então, nossa, o homem até morrendo, o homem, aí que ele é profeta. E o Pedro, nos seus últimos dias, ou nos seus últimos anos, você não conseguia entender o que ele falava. Mas só você ver ele mexer com os seus lábios, e aquela força que ele tinha, a força do seu testemunho, a força do seu profetismo que ele tinha para falar, só você estar perto dele, você já sentia uma grande luz e uma grande esperança. Então eu tive o prazer e a graça de viver com Pedro basicamente quase 4 anos. Então, cada 2 meses eu ia lá em São Félix, pedia a bênção para ele pegava nas mãos das pessoas, demorava para soltar, quer dizer, ninguém solta a mão de ninguém, então ele pegava na mão das pessoas e jamais ele soltava. Então estar na Prelazia aqui hoje, Frei, e conviver com o Dom Pedro, e hoje com o Bispo Adriano, e conviver, por exemplo, com experiências indígenas, os Xavante, os Tapirapés, os Canelas, os Carajás. Então, só a presença dessa tribo indígena, que eu sempre falo, se tem alguém hoje que pode nos ensinar, é exatamente a população indígena. E os indígenas falam, nós aprendemos com o branco só coisas que não prestam, que é beber, brigar e usar droga. E eu falo, e vocês nos deixam tanto ensinamento, cuidar da natureza, ser pessoas humanas, viver como necessário. Então, estar hoje na Prelazia, para mim, é um momento de muita alegria e de muita graça. E toda essa caminhada, Frei, e todos que vão ouvir esse nosso diálogo, escutar, então, toda essa caminhada foi me levando, o que é que eu posso fazer a mais? E eu lembro que nas ruas de São Paulo, eles me chamavam ou de pastor, ou de padre, ou de poeta, que eu escrevia algumas coisas lá junto com eles. E depois eu fui para os presídios, já que ninguém queria ir para os presídios aqui, então o bispo e eu assumi trabalhar nos presídios, e nos presídios todos sabem que os nossos irmãos presos e presas têm muito peso de consciência, em função dos delitos que eles fizeram, que não cabe nós aqui a julgar. E como eu trabalho muito o perdão, porque as pessoas não podem caminhar carregando pesados fardos, e o nosso Deus já morreu na cruz para que ninguém sofresse. Então eu trabalhava muito com eles a questão do perdão, a questão da reconciliação, a questão dos sonhos, e muitos dizem, escuta, mas eu posso me confessar com você? Como é que alguém pode vir aqui para me absolver dos meus pecados? E vocês sabem que poucos padres, infelizmente, aderem à pastoral carcerária. Então, eles não vão. Aqui, tem um outro padre que está muito interessado, mas aqui o único que vai exatamente celebrar com os presos é o nosso bispo. Os nossos padres ainda não assumiram essa missão. Então, eu também me senti provocado que eu tinha assim, o dever de levar, já que eu acredito, levar o sacramento para essas pessoas que ninguém leva o sacramento a elas. Então eu pensei, se eu me ordenar, não para ser um padre de paróquia, mas ser um padre onde o meu altar, ou seja, a minha paróquia vai ser as ruas, vai ser os prostíbulos, vai ser o lixão. Esse tem que ser o meu altar, tem que ser minha paróquia. Aí conversando com o bispo falou que sim, que ele poderia me ordenar, que estava precisando de padre com esse perfil, mas sempre assim, nessa perspectiva, que eu fosse me tornar um padre, mas um padre das causas sociais, ligado à população marginalizadas, ou marginalizados, e junto com eles
celebrar a vida, levar os sacramentos e ajudar a construir um mundo novo de justiça para todos e para todas. Fernando, você já foi ordenado diácono? Já tem a ordenação marcada? Como é que tá? Então, eu fiz o diaconato no mês de junho do ano passado. E a minha ordenação presbiteral foi marcada para o dia 1º de novembro de 2020, que é do corrente ano. Então, já foi marcado. E essa minha ordenação é exatamente para ser uma presença humana, uma presença da igreja. Já dizia o nosso saudoso padre Alfredinho, que você conheceu, que ele dizia que onde estão os pobres mais pobres, nenhuma igreja vão até eles. Então, a minha ordenação significa, com a graça de Deus, uma presença constante, efetiva e afetiva nos meios populares, e principalmente nesses lugares esquecidos, que são os prostíbulos, que são os presídios, que são os lixões, que são nas ruas com os trecheiros. Então eu quero receber esse serviço, que para mim vai ser um serviço, e quero me tornar não um ministro ordenado, mas eu quero me tornar um servo ordenado para servir mais e melhor toda essa população desumanizada e desfigurada. E junto com elas, a partir da palavra, a partir dos sacramentos, a partir da comunhão, a partir da reconciliação, levar vida, levar esperança para essa população e dar gás para que eles possam se unir, como eles já fazem, e junto com eles, com a presença firme da palavra de Deus, buscar caminhos alternativos de inclusão da nossa população, que tanto precisa de justiça social, precisa e também precisa de uma igreja solidária, precisa de um Deus, não um Deus que tantos irmãos nossos pregam na televisão e precisa de tanto dinheiro para viver, mas uma igreja pobre, uma igreja que padece, uma igreja que sofre, mas uma igreja que tem esperança, mas uma igreja que caminha no caminho de um Cristo que ressuscitou para todos. Ô Fernando, conte um pouco assim, como é que está sendo o seu dia a dia aí na Prelazia de São Félix do Araguaia? Onde é que você está morando? Se você continua sendo um trecheiro, um andarilho, como é que está sendo o dia a dia da sua ação missionária e convivência na Prelazia de São Félix do Araguaia, no Mato Grosso, já há 4 anos, de 2016 até agora, setembro de 2020. Ou, por exemplo, aonde que nós estamos agora aí, com esses livros atrás de você aí? Hoje, eu moro na cidade de Confresa, que é uma cidade a mais populosa e a que mais cresce aqui no Vale do Araguaia. É um crescimento desordenado, vindo o tempo inteiro gente do Pará e do Nordeste, principalmente do Maranhão. Então eu moro no fundo de um salão comunitário, num bairro chamado Vila 2000, e é uma região muito pobre da cidade de Confresa. Então, bem na época da pandemia, no mês de junho e julho, foi um momento assim muito difícil, porque não tinha comida, não tinha trabalho, e eu vi, e Deus me mandou exatamente nessa época. Eu cheguei aqui no finalzinho de abril. E o que eu fiz? Eu comecei a me organizar atrás de cesta básica, fazendo visita. Eu lembro que os caminhoneiros já não tinha mais frete, estavam desesperados. As mulheres que viviam no estado de prostituição não conseguiam fazer programa, estavam com depressão. Os presos entraram em crise porque não podia mais receber visita. E todos, o hospital, os padres e os pastores abandonaram, tinham medo de morrer, e me chamaram. Aí eu falei assim, olha, eu vou. Se eu morrer, eu já tenho 62 anos, já vivi bastante, e se Deus me levar agora, vou com todo prazer. E se ele também não me levar, eu vou continuar trabalhando para ele. Então a gente conseguiu organizar cesta básica para todo mundo, cobrando aqui políticas públicas, organizando as comunidades rurais. Eu sei que, graças a Deus, a gente conseguiu, nesse momento de muita crise, suprir pelo menos um pouco das necessidades de muitas e muitas famílias aqui da cidade de Confresa. Então, hoje, eu
vivo aqui, né, nessa comunidade Vila 2000. Estamos construindo uma horta comunitária junto com as famílias carentes. Todos os dias nós entregamos aqui 100 marmitex para as famílias mais pobres, e entre essas famílias mais pobres tem muitos moradores de rua, muitos trecheiros que vêm aqui buscar o seu alimento. Então, de segunda a sexta, a polícia militar junto com a igreja faz a alimentação. No sábado, a população que vem buscar essa marmitex, cada um traz uma cebola, traz 1 quilo de macarrão, a gente organiza e faz uma sopa, e antes da sopa, a gente realiza com essa população um culto ecumênico. Então, hoje, vou retomar agora o trabalho nos presídios, aqui numa cidade chamada Vila Rica, porque num outro lugar que tinha o presídio, o diretor me expulsou, não aceitou a minha proposta, porque eu tinha que denunciar, tinha que parar de justiça, e eu não posso trabalhar em um lugar onde os presos são torturados, os seus direitos não são garantidos, e eu ficar olhando e rezar com eles. Então, eu tive que fazer denúncia para o Ministério Público de maus tratos, e por isso me tornei uma persona não grata e não pude mais trabalhar. Mas eu trabalho num presídio aqui na cidade de Vila Rica, que é 100 quilômetros distante daqui, e também fui convidado para trabalhar num presídio do estado, que fica na cidade de Água Boa, que é 400 quilômetros daqui, e vou recomeçar esse trabalho. E também aqui, hoje está ficando muito forte, infelizmente, o Comando Vermelho. Então aqui também eu faço um trabalho com jovens, a partir dos sonhos, a partir de jogos, um trabalho com as crianças, com as famílias. Então a gente tem hoje assim, um trabalho muito amplo, onde a comunidade, o tempo inteiro, vem gente aqui, às vezes para conversar, para buscar algum tipo de alimento, e uma coisa mais interessante que vem várias pessoas para se colocar à disposição para fazer trabalho voluntário. Então, quando eu preciso fazer qualquer coisa que a comunidade precisa fazer, tem 10, 15 pessoas interessadas a ajudar. Então, tudo aquilo que a gente fez, quando eu falo a equipe fez, para ajudar esse povo está nos recompensando. E dá um exemplo bem concreto. Tem um menino aqui de 14 anos, ele ia fazer 14 anos, eu perguntei que presente ele queria. E assim, eu queria que você me desse uma cesta básica. Eu assim, tá bom, eu vou arrumar uma cesta básica, mas uma outra coisa. Aí eu queria que você me desse um sapato para mim poder ir na missa. Eu disse, vamos arrumar esse sapato. E eu fui numa loja fazer um orçamento, que era uma loja muito careira. A moça falou assim, escuta, eu posso dar esse sapato para esse menino? E eu falei assim, pode. E assim, por que você vai dar esse sapato? Eu vou dar esse sapato porque no mês de julho eu estava passando fome. E eu fui na comunidade e a comunidade me apoiou e vocês me deram 2 cestas básicas. E hoje eu estou trabalhando, eu consigo levar o meu sustento para casa e eu quero ser grata. Então eu vou comprar esse sapato e você entrega para esse menino. Então, Frei, assim, tem muito sinal de ressurreição, de esperança. Tem meninos pequenos, 9, 10 anos, eles esquentam um pão e traz a metade aqui para mim. Porque sempre quando eles precisam de alguma coisa, também eu partilho. Então, hoje nós estamos vivendo aqui, eu estou vivendo aqui nessa comunidade hoje, um pouco que viveu as primeiras comunidades, ou seja, as comunidades primitivas. Colocar tudo em comum e ninguém pode passar fome aqui. Então, o pouco que eu tenho, eu preciso partilhar, e quando a gente partilha, Deus multiplica. Então, na minha preparação para a ordenação, está sendo assim um momento de muita graça. A gente vai incluir a população indígena na minha ordenação, incluir as mulheres que vivem no estado de prostituição. Então, tudo aquilo que eu estou vivendo e trabalhando com elas vai se fazer presente durante a minha ordenação, porque são essas pessoas que vão fazer, que faz parte da minha missão. E essas pessoas são as preferidas de Jesus Cristo. Então, a minha missão e a minha ordenação é exatamente, exclusivamente para elas. Para os ricos, já tem, e os ricos primeiro não precisam de Deus, já tem muitos padres ou religiosos dedicando o seu tempo a eles. E o nosso tempo, tanto o seu como o meu, quanto de tantas outras pessoas, é exatamente se colocar à disposição das pessoas que mais precisam. Fernando, e como é que você está pensando que vai acontecer a sua ordenação sacerdotal e onde? Dia 1º de novembro de 2020. Então, Frei, eu recebi assim, o convite para fazer, aqui tem 2 paróquias grandes,
São Sebastião, que está ligado aos nossos irmãos redentoristas, e Nossa Senhora Aparecida, que é o regional, a paróquia que eu faço parte. Mas eu falei que não, que eu agradecia o convite de ambas, mas que eu deveria me ordenar exatamente no meio do povo simples, onde eu estou convivendo com ele. Então vai ser exatamente num salão que não tem forro, um salão que não tem piso ainda, no meio do povo simples. E então, assim, a comunidade está muito animada, vai vir um grupo de missionários de alguns lugares do Brasil para fazer missão. De Curitiba vai vir um grupo de São Paulo, vai vir um grupo do Rio de Janeiro e de outros lugares, onde eles vão fazer missão na zona rural. E também fazer visitas. E dos públicos que eles vão fazer visita é exatamente aqui nos cabarés. Porque a gente julga essas mulheres e a gente nunca se coloca no lugar delas. E elas têm, assim, elas estão não porque elas querem, mas em função de toda uma exclusão. Por exemplo, eu conheço aqui uma mulher muito, muito bonita, e ela falou que ela começou a trabalhar na casa dos patrões, e por ela ser muito bonita, todas as casas que ela passava, ela era violentada. Então, eu disse, não, mas eu não vim aqui para fazer sexo, eu vim para trabalhar, mas ela não tinha voz, então ela, de tanto, assim, já que vocês não me respeitam mesmo, eu agora vou começar a vender o meu corpo. E hoje é uma mulher que vive uma vida toda amargurada. Então assim, essa população excluída, marginalizada, com toda certeza vai se fazer presente na minha ordenação. E Deus foi tão bom que já teve 2 pequenos produtores que já doaram, assim, doaram 2 bois, e mais porco, e mais cabrito, mais ovelha e frangos, para nesse dia a gente servir uma refeição para os nossos empobrecidos aqui dessa região. Então vai ser uma festa do nosso povo pobre, onde eles vão poder comer, tem um grupo que vai trazer sorvete no final. Então tudo aquilo que os ricos gostam de fazer festa e gostam de esbanjar, nós também vamos fazer aqui com os nossos pobres aqui de Confresa, para que eles saiba que o nosso Deus, o Deus da vida, é muito mais Deus dele do que o Deus dos ricos, e que eles também têm direito de se alimentar bem, de viver bem e viver com dignidade. Então a minha ordenação, Frei, significa assim, um compromisso meu e um compromisso da comunidade pela vida. Então, no meu diaconato, assim, eu vou servir a comunidade. Se eu vou servir a comunidade, eu tenho que dar ênfase à comunidade. Então, as comunidades, a gente vai celebrar aqui, na minha ordenação, a caminhada das comunidades, para fortalecer a sua luta, fortalecer a sua fé e a sua esperança. Então, tenho esperança, tenho certeza que vai ser um dia muito importante, um dia de ressurreição, onde os pobres vão sentar numa mesa farta, e vão ter certeza que Deus quer que todos tenham vida e que tenha vida em abundância. Meu querido irmão Fernando Francisco de Góes, eu fico muito feliz, emocionado, estamos muito felizes com essa sua caminhada, você na prática sendo um bom samaritano, sendo uma presença, Deus Emanuel presente no meio dos pobres. Estou aqui em Belo Horizonte, você sabe, morando aqui conosco também no Seminário dos Freis Carmelitas, está o Frei Rivaldave Pastor 4, que atualmente é professor na Faculdade dos Jesuítas aqui. Anteontem ele veio todo feliz. Frei Gilvander, você está sabendo que o Fernando aceitou e vai ser ordenado padre? Então o Frei Riva também está muito feliz, muita gente certamente que te conhece, que admira o seu trabalho, te respeita muito, né? E Dom Pedro Casaldáliga também, na luz divina, agora partilhando vida plena, certamente está muito feliz que você, continuidade dessa presença profética aí, né? O bispo do Adriano Choca, que beleza que ele te acolheu aí na prelazia de São Félix do Araguaia e vai te conferir o sacramento da ordem. Meu irmão, muito obrigado e vamos seguir com muito amor no coração, com a utopia do reino no coração e no olhar e no meio do povo, porque tenho certeza, como você está dizendo aí, você aceitou esse novo desafio, ser ordenado padre, mas não para ter poder e nem simplesmente para ser um funcionário do sagrado, mas realmente para ser um sacerdote, para
revelar a sacralidade que está no meio do povo, no meio dos pobres. Que bom! Parabéns, viu, meu irmão? Vamos seguir, é uma alegria muito grande. Fernando, continue também cuidando da sua saúde. Com certeza. Frei, olha, muito obrigado por esse nosso momento, para mim muito importante. Assim, pena que você não vai poder estar aqui, mas vamos estar unidos espiritualmente. Assim, também sou seu fã, conheço desde lá da comunidade São Sebastião, quando eu passo no Parolim, eu lembro que você com tanta garra, com tanta força, criou aquela comunidade que até hoje existe, catadores de material reciclável. Então, assim, tenho que pedir para que Deus abençoe a sua luta, lhe dê muitos e muitos anos de vida, com muita saúde, e que você continue sendo esse guerreiro, esse profeta, que não tem medo, mesmo tendo vários processos, mas vai à luta, não desanima, está sempre do lado do povo simples, está sempre questionando, como diz Lula, o pessoal do andar de cima, né, que pisa de quem está no andar de baixo. Então, a sua presença como um grande carmelita, e também o Frei Riva na área da educação, então, é motivo também de inspiração para mim, tá? Para mim poder também, junto, se somar a você e tantos outros militantes e missionários e missionárias, para junto a gente ajudar a construir um mundo melhor e uma igreja, como você falou, uma igreja samaritana, uma igreja que reage com compaixão diante do sofrimento da humanidade desumanizada. Então, que Deus te proteja e ilumine sempre. Fernando, Frei Carlos Mestres também está enviando um grande abraço para você, viu? Obrigado, para ele também. Ok, sigamos a caminhada. Um abração, meu irmão. Outro, Deus acompanhe. Amém, que beleza. Grande Fernando Francisco de Góes. Obrigado, Fernando. Um abração. Outro, tchau, tchau. De repente a nossa vista clareou, 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 e descobrimos que o pobre tem valor, tem valor, tem valor. De repente a nossa vista clareou, 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 e descobrimos que o pobre tem valor, tem valor, tem valor. Nós descobrimos o valor